Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a paz do Senhor nessa manhã, amém? Amém. Glória a Jesus, louvado seja o nome do Senhor. Estamos felizes porque podemos adorar a Deus na beleza da sua santidade, amém? Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu convido você a abrir comigo, Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1. Glória ao Senhor. Apocalipse capítulo 2, a partir do versículo 1, que vai dizer o seguinte: Ao anjo da igreja em Éfeso, escreva: Estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita e anda entre os 7 candelabros de ouro. Conheço as suas obras, o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Você tem perseverado e suportado sofrimentos por causa do meu nome e não tem desfalecido. Contra você, porém, tenho isso: você abandonou o seu primeiro amor. Lembre-se de onde caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Se não se arrepender, virei a você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Mas há uma coisa a seu favor: você odeia as práticas dos nicolaítas, como eu também odeio. Aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. Amém? Ainda de pé, eu convido você a fechar os seus olhos, nós vamos orar nessa manhã. Pai, nós nos reunimos diante da presença do Senhor, ó Pai. E nessa manhã o nosso desejo e o anseio das nossas almas é de ouvir a Tua voz, é de sermos ministrados pelo Senhor, ó Deus. É de que nesta manhã, ó Deus, o Teu Espírito venha nos instruir, venha nos corrigir, ó Deus. Venha nos direcionar, ó Pai, segundo aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Pai, nesta manhã nós queremos clamar pedindo ao Senhor uma vez mais: vem sobre o Teu povo, ó Deus. Atenta ao nosso clamor, à nossa oração, à nossa petição, e nos faz, ó Deus, uma igreja segundo aquilo que o Senhor requer de nós. Que nesta manhã possamos ser despertados àquilo que o Senhor tem preparado. Conduza-nos, ó Deus, em adoração, em quebrantamento e em obediência à Tua palavra. É o que nós te pedimos para o louvor da Tua glória, Jesus. Amém, Senhor. Amém? Você pode tomar o seu assento nesta manhã, bendizendo e glorificando ao Senhor. Glória a Deus. Bendito é o nome do Senhor. Falar sobre o livro de Apocalipse é falar sobre esperança. Para muitos, ao ler o livro ou a pensar no Apocalipse, talvez cause uma certa insegurança e até mesmo um certo medo. Mas o contexto no qual o Apocalipse vai ser escrito é um contexto de perseguição, é um contexto de dificuldade. E diante de tudo isso agora, Jesus se revela a João, trazendo a ele a esperança por causa da vitória do Cordeiro. Quando nós olhamos para o livro de Apocalipse, nós entendemos que Jesus ele está revelando e a mensagem que ele quer transmitir é clara. No final, nós venceremos, porque ele venceu por nós. Essa é a mensagem, é isso que Jesus está transmitindo a respeito do Apocalipse. Mais do que falar a respeito das coisas futuras, mais do que falar de que maneira acontecerá, mais do que focar se haverá ou não um milênio, a resposta que Jesus traz à sua igreja é uma resposta de esperança, é uma resposta de segurança e paz, porque Ele é aquele que vive. O capítulo 1, que já foi lido aqui inicialmente, ele vai trazer agora esse resumo, ele vai trazer agora essa apresentação, e ele prepara todo o cenário para aquilo que começa a ser apresentado no capítulo 2. Jesus agora diz a João: olha, você vai direcionar esta carta, essa revelação às 7 igrejas da Ásia, ou seja, perfazendo a totalidade e ensinando a igreja o que eles deveriam fazer. Ele vai trazer repreensões, bem como vai trazer elogios. Ele vai ensinar, ele vai direcionar, ele vai mostrar ao seu povo aquilo que ele quer. E o capítulo 1 é interessante porque ele vai trazer algumas características a respeito de Jesus.
Ele vai registrar a partir do versículo 9 até o versículo 19, algumas características que vão ser apresentadas pelas 7 igrejas. A exemplo, nós temos Éfeso, e é sobre Jesus, ela vai falar a respeito das 7 estrelas que ele tem em sua mão e dos candelabros de ouro. A respeito de Esmirna, ele vai falar a respeito dele ser o primeiro e o último que morreu e voltou a viver. Sobre Pérgamo, vai falar que ele possui a espada de 2 gumes. A respeito de Tiatira, ele tem os olhos como de fogo ardente e pés como um latão reluzente. Sobre Sardes, ele vai falar a respeito dos 7 espíritos. Em Filadélfia, ele vai dizer que ele é aquele que tem o controle, a chave em suas mãos. E a respeito de Laodiceia, ele vai se apresentar como sendo a testemunha fiel. Cada uma dessas características de Jesus vão ser apresentadas a cada uma das 7 igrejas. E a igreja que nós iniciamos nessa manhã é a igreja de Éfeso. E é interessante porque quando nós pensamos a respeito da cidade, nós olhamos e sabemos que Éfeso era uma grande potência naquela época, uma cidade portuária, e por conta disso entrada para todas as demais igrejas da Ásia. É por isso que João agora começa a registrar as mensagens de Jesus, aquilo que ele tem para dizer, falando com a igreja de Éfeso. Quando nós olhamos para a cidade de Éfeso, nós sabemos que era uma cidade populosa, uma cidade onde imperava a idolatria, onde imperava tudo aquilo que era contrário àquilo que o Senhor estava dizendo. É por isso que Éfeso ali, ela vai ser conhecida não só pela adoração à deusa Diana, mas vai ser conhecida também pelo culto ao imperador, a adoração que havia naquele lugar. E quando nós paramos para lembrar a respeito da igreja que nasceu em Éfeso, nós devemos olhar lá para Atos, capítulo 19. Paulo agora ele vai fazer a sua segunda viagem missionária, ele vai passar por Éfeso. Na terceira viagem missionária, ele vai estar mais uma vez falando com esse povo. Paulo vai auxiliar, vai passar 3 anos na cidade, ele vai escrever uma carta a esta cidade, ele vai enviar Timóteo para pastorear Éfeso, e não só isso, o próprio apóstolo João também vai ser um dos pastores desta igreja. Ou seja, Éfeso era uma grande cidade, Éfeso era um lugar onde o evangelho começou a ser pregado, Éfeso era uma cidade que já havia experimentado de um grande avivamento. Quando Paulo passa pregando por esta cidade, nós lemos em Atos que muitos ali agora começam a confessar publicamente a sua fé em Jesus. Eles queimam seus livros sobre bruxaria, sobre tantas outras coisas, e agora eles começam a ter uma vida transformada. Ou seja, Éfeso é um lugar onde Deus já manifestou a sua glória, é um lugar onde eles já experimentaram de um grande avivamento, é um lugar onde eles já viveram aquilo que Jesus tinha preparado. Entendendo esse contexto que nos ilustra para que nós possamos entender o que o Senhor vem dizendo aqui. Então nós precisamos entender a atualidade da mensagem que Jesus direciona a Éfeso e como ela vai impactar a nossa vida enquanto igreja nessa manhã. A primeira coisa que nós precisamos aprender a respeito da carta que Jesus direciona à igreja de Éfeso é a relação que existe de Cristo com a sua igreja. Perceba que o capítulo 2 começa dizendo: ao anjo da igreja escreva. Jesus está direcionando esta mensagem aos pastores, aos líderes daquela época, justamente para que esta mensagem chegasse à sua igreja, para que ela entendesse, compreendesse e vivesse aquilo que ele tem. A primeira coisa que nós vemos a respeito da relação de Cristo com a sua igreja é que ele tem o controle total sobre a sua igreja. O texto segue dizendo: estas são as palavras daquele que tem as 7 estrelas em sua mão direita. Ou seja, Jesus já começa apresentando aqui que ele é aquele que tem o controle total sobre o seu povo. A ideia de que ele tem o controle, é como se ele estivesse dizendo: olha, a igreja ela está na minha mão, guardada, eu não posso perdê-la e nada tiraria de mim. Ou seja, Jesus já começa mostrando para o seu povo: independente das perseguições que vocês têm enfrentado, independente das dificuldades que vocês têm passado, há uma esperança no coração de vocês, é de que vocês estão guardados da minha mão e nada e nem ninguém pode tirá-los daqui.
Esse verbo é o mesmo usado também por João, lá em João capítulo 10, versículo 29, quando ele está falando a respeito da relação que Deus tem com aqueles a quem ele entregou nas mãos de Jesus. Ele vai dizer: olha, esses estão nas mãos do meu Pai e ninguém pode tirá-los de lá. Então a primeira coisa que nós aprendemos é que quem está no controle, é que quem direciona, quem cuida é o próprio Cristo. A igreja de Deus está guardada nas suas mãos. E não só isso, ele não é apenas aquele que tem o controle, mas o texto segue dizendo: e ele anda entre os 7 candelabros de ouro. Nos versículos anteriores nós entendemos que os 7 candelabros representam as 7 igrejas. Então Jesus não é aquele que apenas tem o controle, mas está distante, está à parte. Não, ele é aquele que anda no meio da sua igreja. Ele é aquele que vive no meio do seu povo. Ele é aquele que conhece as dificuldades, ele é aquele que conhece as barreiras, ele é aquele que sabe tudo que o seu povo tem enfrentado. É por isso que a primeira coisa que ele faz questão de demonstrar é que ele tem domínio sobre todas as coisas e que ele não está apático à situação da sua igreja. Antes, ele é aquele que se faz presente no meio do seu povo. Ele é aquele que anda no meio da sua igreja. Ele é aquele que conhece, ele é aquele que sonda, ele é aquele que sabe. Ele é o Senhor, ele é a razão de nós estarmos aqui nesta manhã. Se há uma consolação para mim e para a sua alma nesta manhã, talvez você tenha olhado e dito: mas estar tão cedo lá dentro, o que nós precisamos entender é que Cristo está no nosso meio. Ele é aquele que nos conhece, ele é aquele que nos contempla, ele é aquele que está aqui. Ele é o motivo de nós nos termos colocados sobre os pés nesta manhã. Ele é o motivo de nós nos reunirmos aqui, não por causa de uma agenda, não por causa de um evento, mas porque Cristo é o Senhor da igreja e porque Cristo está aqui nesta manhã. Ao falar sobre isso, ao falar sobre conhecer, sobre estar no meio da sua igreja, é a segunda lição que nós aprendemos com a igreja de Éfeso. Jesus agora passa a elogiar as virtudes que Éfeso vai demonstrar enquanto igreja. E essas virtudes podem ser resumidas em 3. Ele vai falar a respeito das suas obras, ele vai falar a respeito do seu trabalho e ele vai falar a respeito da sua perseverança. Perceba como o texto vai dizer a partir do versículo 2: conheço as suas obras e o seu trabalho árduo e a sua perseverança. Sei que você não pode tolerar homens maus, que pôs à prova os que dizem ser apóstolos, mas não são, e descobriu que eles eram impostores. Ou seja, Jesus começa elogiando o seu povo exatamente por dizer: olha, eu conheço o seu trabalho árduo, eu conheço aquilo que você tem passado, eu sei de todas as coisas que vocês têm enfrentado. É por isso que, em primeiro lugar, o que ele vai falar e ele vai elogiar são as obras. Mas que tipo de obras são essas? Essas obras falam a respeito deles serem fiéis à doutrina daquilo que o Senhor estava dizendo. Perceba que o texto vai dizer que eles são aqueles que têm colocado à prova aqueles que dizem ser apóstolos, mas não são. Lembra do que eu disse aqui? A igreja foi fundada por Paulo com auxílio de Priscila e Áquila. Timóteo foi pastor ali e o próprio João havia passado por aquela igreja. E nós estamos falando da cidade de Éfeso. É uma cidade onde há diversas culturas, é uma cidade onde ali impera a imoralidade. O texto no final vai falar até a respeito dos nicolaítas que estavam tentando interferir na igreja. Mas essa era uma igreja fiel doutrinariamente. Era uma igreja que conhecia e servia a Deus através da palavra. Eles não permitiam que qualquer coisa fosse ensinada. Eles não permitiam que qualquer inverdade passasse a ser proclamada no meio deles. A primeira coisa que nós aprendemos com a igreja de Éfeso e que Jesus está elogiando é a respeito da fidelidade à palavra de Deus. Aquela igreja foi bombardeada por falsos mestres que se levantavam. Nós sabemos que no período ali havia os apóstolos, aqueles que haviam andado e de fato aprendido com Jesus.
Mas começaram a surgir também os pseudo-apóstolos, aqueles que impunham as mãos sobre si mesmos e diziam: olha, nós somos apóstolos e o que nós ensinamos é verdade, então vocês precisam ouvir e vocês precisam obedecer. Mas Éfeso era uma igreja pautada na palavra. Ela não se deixava levar pelas ondas do momento. Ela não era interferida pela mensagem exterior, mas antes o coração daquele povo estava voltado à palavra de Deus. O coração daquele povo estava firmado nesta palavra. E isso que nós devemos focar, porque a mensagem que Jesus está direcionando à igreja de Éfeso, ela é pertinente para nós nesses dias. Quantos de nós conhecemos igrejas que se dizem ser igrejas, mas que estão sendo assoladas pelo liberalismo, que estão sendo assoladas por inverdades? Quantas e quantas figuras nós temos aí surgindo na mídia, se dizendo homens e mulheres de Deus, mas estão preocupados em angariar fundos, em pregar um outro evangelho. Ei, meus irmãos, aquilo que Jesus elogia e aquilo que Ele realmente tem como prazer na sua igreja é que a sua igreja seja fiel à palavra. Nós não podemos permitir que nenhuma outra inverdade entre nos nossos tempos. Nós não podemos ser influenciados pelo mundo, nós não podemos deixar com que eles venham ditar o que é certo, o que é errado, ou o que nós devemos ou não devemos seguir. Há algo na qual nós estamos firmados, há algo pelo qual nós vivemos, há algo que direciona a minha e a sua vida, e isso é a palavra de Deus. Ela é a verdade que move os nossos corações, ela é a verdade que nos impulsiona a continuar, é a palavra de Deus, é aquilo que Ele nos ensinou, é aquilo que Ele nos deixou. E ao falar sobre essa fidelidade, nós vemos aqui a ideia do trabalho. Quando ele está usando o termo aqui, trabalho árduo, é algo ali, o original vai dizer, é algo que faz com que eles suassem. É a mesma coisa de você pegar um dia de 40 graus e virar concreto o dia inteiro, aquele negócio da sua soleira ali queimando. Ou seja, é um trabalho árduo, é algo que você faz, é cansativo. Então eles não só eram fiéis doutrinariamente, como eles trabalhavam arduamente para que o povo não se corrompesse. Ou seja, eles são um povo ativo, um povo que está lutando contra, que está falando contra, que não está permitindo com que a igreja venha passar por dificuldades. A fé deles está baseada na palavra, e se é a palavra, então de fato é ela que nós vamos viver. Nós vamos combater os falsos ensinos, nós vamos combater os falsos mestres, ainda que isso seja custeante, ainda que isso gere trabalho, ainda que isso gere para nós cansaço, nós não desanimaremos, porque o Senhor é aquele que está conosco. Nós não pararemos com isso, porque foi para isso que nós fomos chamados. Essa igreja era uma igreja que era fiel e era uma igreja que trabalhava, ela não parava, ela não desistia. E quantos de nós hoje em dia estamos parados? Olhamos para a situação da igreja, vemos como as coisas estão acontecendo e nada fazemos. Não temos nem mesmo a capacidade de dobrar os nossos joelhos, clamar ao Senhor pedindo por uma mudança. Quem dirá ainda combater os falsos ensinos e os falsos mestres? Nem conseguimos combater, porque os nossos corações não estão cheios da palavra, não conhecem a verdade, não sabem do evangelho. Mas nesta manhã Jesus está nos despertando. É tempo de nós nos posicionarmos, é tempo de termos a palavra gravada nos nossos corações. É tempo de vivermos aquilo que Jesus nos chamou para viver. Não só isso, ele termina elogiando e vai falar a respeito da sua perseverança. O versículo 3, ele faz um contraste com o versículo 2, porque o versículo 2 começa com esse elogio: conheço as suas obras, o seu trabalho e a sua perseverança. O versículo 3 vai dizer: você é perseverante e tem suportado sofrimentos e não tem desfalecido. Ou seja, eles eram um povo que eram fiéis, eles trabalhavam, mas eles perseveravam. Isso não era algo que acontecia num domingo específico naquela igreja, não. Em Éfeso estava sendo instaurada a perseguição.
porque havia o culto ao imperador e aqueles que não se dobravam seriam perseguidos. Ou seja, mesmo diante de um cenário de perseguição, de morte, de perigo, eles eram uma igreja fiéis. Eles perseveravam, eles continuavam, eles não desanimavam. E o que movia eles a serem dessa maneira é o que o versículo vai dizer: vocês têm perseverado e suportado o sofrimento por causa do meu nome. A igreja de Éfeso só suportava o sofrimento porque eles não estavam firmados em Paulo, que havia fundado a igreja. Eles perseveravam o sofrimento não porque eles estavam firmados em Timóteo, que passou e pastoreou por ali, não por causa de João, que estava tendo a visão do Apocalipse agora, não. Eles perseveravam por causa de um único nome. Eles perseveravam por causa de Jesus. Eles olhavam e eles tinham a plena convicção de quem Cristo era e do que aquilo significava. O Cristo que sofreu, padeceu e suportou tudo por nós. Porque é que então nós não estamos dispostos a suportar tudo pela causa de Cristo? Esse povo perseverou até o final, porque eles tinham a plena convicção de que eles não estavam firmados em homens, mas eles estavam firmados naquele que é o primeiro e o último. Eles estavam firmados naquele que é o Todo-Poderoso. Eles estavam firmados em Jesus. É por causa dele, é por ele, tudo vem dele, e sem ele nós não conseguiríamos. Se há uma consolação, se há um motivo para que eu e você venhamos perseverar, é por causa do nome de Jesus, o nome que está acima de todo nome, o nome no qual todo joelho se dobrará e toda língua confessará que ele é Senhor, para a glória de Deus o Pai. É por Jesus, é por causa dele. Sem ele não há sentido. Sem ele nós não perseveraríamos, sem ele nós não estaríamos aqui nesta manhã. Que possamos ser confrontados pelo Senhor a ser mais parecidos com a igreja que ele requer de nós. Que essas sejam características que ele venha olhar e louvar em nós, as nossas obras, o nosso trabalho e a nossa perseverança. Mas quando nós paramos para pensar nisso, uma igreja fundada por Paulo, pastoreada por Timóteo, por João, uma igreja ali que é fiel doutrinariamente, que não aceita falsos ensinos. Talvez você olhe e pense: nossa, esse é de fato o modelo de igreja que nós deveríamos ter. É assim que nós deveríamos ter. Que erro nós poderíamos achar numa igreja como essa? É aí que vem agora a repreensão de Jesus. Por mais que Éfeso fizesse, trabalhasse, perseverasse, há algo que Éfeso deixou para trás. O versículo 4 vai dizer: contra você, porém, tenho isto: você abandonou o seu primeiro amor. Mas como assim uma igreja pode abandonar o seu primeiro amor? Uma igreja que é fiel na palavra, uma igreja que está fazendo tudo por causa do nome de Jesus, e Cristo agora diz para ela: olha, você abandonou o seu primeiro amor. Como eu disse aqui, o Apocalipse está sendo escrito cerca de 40 anos depois da fundação da igreja. Ou seja, já era uma segunda geração de crentes que estavam aí. Eram os filhos, eram os netos daqueles que viveram um avivamento lá de trás. Era uma igreja que aprendeu sim a ser fiel à palavra de Deus, mas era uma igreja que esqueceu da virtude principal, que é o amor. Ou seja, eles faziam, eles trabalhavam, eles perseveravam, mas faltava neles o amor. E quando nós olhamos para os escritos, nós sabemos que Paulo, ele é um daqueles que vai dizer: olha, ainda que eu falhe, ainda que eu faça, ainda que eu tenha todos os dons, mas se me faltar o amor. Quando nós paramos para pensar a respeito do primeiro mandamento que o próprio Jesus vai usar para sintetizar toda a lei: amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a tua força e de todo o teu entendimento. Não é que Éfeso tinha deixado de amar ao Senhor, mas é que Éfeso não estava vivendo o amor da maneira como deveria viver. Éfeso trabalhava muito, mas fazia isso sem amor.
Éfeso estava perseverando, mas faltava para eles o amor. E esse amor aqui fala a respeito de uma vivência, de uma dependência, dos olhos brilharem diante do Senhor. Meus irmãos, quantos de nós fazemos e trabalhamos para Deus, mas nós não temos tido mais prazer nele? Nós até queremos trabalhar, nós estamos de segunda a segunda na igreja. Nós participamos de todos os eventos, nós participamos das maratonas, nós participamos até do domingo com Deus. Mas o que falta às vezes no nosso coração é a alegria de estar diante do Senhor. O que nos move não é mais o prazer de conhecer a Ele. O que nos move não é mais a alegria de estarmos aos seus pés. O que move o nosso coração não é o prazer de sabermos que Ele nos resgatou, que Ele nos salvou, não. Nós somos movidos pela agenda da semana. Nós somos movidos talvez por mostrar para a liderança que eu estou presente, que eu estou fazendo. Ei, isso é censurado por Jesus. Ele está dizendo mais do que trabalhar para Ele. Ele quer com que nós venhamos nos relacionar com Ele, com que nós venhamos ter uma vivência com Ele, uma dependência dEle. Há quanto tempo o nosso coração não entra na casa de Deus e se alegra pelo simples fato de nós estarmos aqui? Há quanto tempo nós não choramos aos pés de Jesus? Há quanto tempo o nosso coração não é quebrantado, movido e direcionado por Ele? Nós estamos vivendo no automático, nós estamos vivendo uma vida que vai completamente contrário àquilo que Ele está dizendo. Era um povo que conhecia a palavra, era um povo que defendia, mas ainda assim era um povo que precisava reconhecer que faltava a eles amor. Aleluia. E não só isso. Se de um lado nós temos aqueles que trabalham demais, que vivem demais, mas não têm esse prazer e essa alegria do Senhor. Do outro lado nós temos aqueles que estão focados demais na doutrina. Mas como assim, pastor, estar focados demais na doutrina? Não é isso que nós deveríamos fazer? Aprender da palavra, viver o evangelho? Pois bem, mas isso aqui estava levando o Éfeso para um outro caminho. Eles agora se preocupavam com aquilo que era pregado, com aquilo que era ensinado, porém, eles deixavam de ter amor para transmitir isso para o próximo. Ao pensar sobre isso, era quase como se eles estivessem vivendo como os fariseus, que às vezes ali queriam cumprir a lei, queria que tudo estivesse certo, mas faziam isso só exteriormente. Quantos de nós, meus irmãos, acabamos nos esquecendo que nós devemos amar? Quantos de nós estamos preocupados se A, se B ou se C se veste, fala e anda como nós fazemos? Nós estamos nos esquecendo que o primordial é falar a respeito da salvação em Cristo. Nós queremos impor aquilo que nós acreditamos ou aquilo que nós achamos certo, e nós deixamos de lado aquilo que de fato a palavra de Deus tem nos ensinado. Por quantas e quantas vezes nós temos vivido da maneira errada. E é por isso que Jesus está exortando aquela igreja: você pode até trabalhar, você pode até perseverar, você pode até ser fiel, mas se você faz isso motivado por um coração orgulhoso, nisso eu não estou presente. Nisso eu não estou presente, e por isso você está sendo censurado. E ele vai seguir dizendo: lembra de onde você caiu, arrependa-se e pratique as obras que praticava no princípio. Ao dizer aqui, lembra-te onde caiu, ele está rememorando a Éfeso a respeito daquilo que ela fazia no começo. Não é que esse povo tinha deixado de fazer, mas a maneira como eles estavam fazendo que era errado. Por isso que ele vai dizer: olha, lembra-te aonde você caiu. Lembra lá atrás, no começo, naquela primeira experiência que você teve. Lembra quando você pregava o evangelho, você anunciava, você fazia e nada te barrava? Lembra quando o que movia o seu coração era somente aquele fogo que ardia, que não conseguia se apagar, porque você olhava e você dizia: não, eu preciso fazer para o Senhor. Há prazer na minha alma em trabalhar para Ele. Há prazer na minha alma em adorar o seu nome. Há prazer na minha alma em anunciar o seu reino. Há prazer na minha alma em estar aonde o Senhor está. É por isso que ele está dizendo: olha, lembra lá do começo, daquilo que acontecia, daquilo que você vivia.
É lá, é naquele momento, é onde você estava. Você viveu bem até agora, mas você acabou caindo. Você acabou deixando de lado o primeiro amor. E é por isso que ele segue dizendo: e pratique as obras que praticava no princípio. Ou seja, é fazer com o coração completamente voltado, é fazer com o coração completamente quebrantado, é se derramar, é se dedicar, é conhecer, é fazer pelo prazer da companhia e da presença do Senhor. E no meio dessa repreensão ele vai trazer e ele vai chamar o seu povo ao arrependimento. Se não se arrepender, virei até você e tirarei o seu candelabro do lugar dele. Jesus está se usando de algo que havia acontecido ali em Éfeso. Aquela cidade já havia mudado de lugar por conta de um aterramento que havia acontecido no rio que cortava no meio da cidade. Então a cidade meio que teve que ser transferida de localidade. E Jesus está usando esse exemplo de forma prática. Olha, há um chamado ao arrependimento, há um chamado à mudança, há um chamado para que você volte ao seu primeiro amor. Porém, se você não se voltar, eu tirarei do lugar o seu candelabro. Ou seja, não faz sentido você ser igreja se o que você faz, você não faz por amor. Não faz sentido você querer resplandecer a luz de Cristo se o que está resplandecendo não é a luz dele. Jesus está chamando o seu povo aqui para uma mudança real, para arrependimento. E a ideia de arrependimento não é só criar uma consciência e no amanhã as coisas não acontecerem. Não, Jesus está dizendo: é agora, é hoje, é o momento da mudança. Vocês estão sendo confrontados, vocês estão sendo exortados. E exatamente por causa disso, vocês precisam mudar. Jesus está dizendo para o seu povo: arrependam-se, mudem a mentalidade de vocês, transformem a maneira de viver. E é por isso que a mensagem de Cristo, ela permanece ainda para mim e para você hoje, aqui nessa manhã, tão verdadeira, tão atual. Jesus é aquele que nesta primeira igreja já está me conclamando e conclamando que você se arrependa diante do Senhor. É mudança de atitude, é mudança de caminho, é nós pararmos, nós olharmos e vermos tudo que nós já vivemos até aqui. O quanto nós não temos obedecido, o quanto nós não temos feito, ou talvez temos feito até demais, mas não pelos motivos certos. Nesta manhã, Jesus está nos chamando ao arrependimento, ao quebrantamento dos nossos corações. Talvez a oração que nos cabe é a oração de Davi no Salmo 51. Torna a dar-me a alegria da tua salvação, cria em mim um coração puro, um coração quebrantado. É nós nos voltarmos no começo, é nós deixarmos de lado o disse-me-disse, o partidarismo, as divisões. É tempo de nós sermos igreja, amarmos e demonstrarmos o amor de Cristo. Se Ele nos amou, nós somos convidados a amar, a fazer e a ser completamente diferentes. Nesta manhã, Jesus já nos começa a chamar para um novo tempo, um tempo de mudança, de quebrantamento, de verdade e sinceridade na presença dEle. O texto encerra dizendo: aquele que tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Ele vai fazer aqui a ideia de que trazer, ou seja, se você tem ouvido, se você tem a capacidade de ouvir, então agora você precisa entender o que o Espírito está dizendo. Ele segue: ao vencedor darei o direito de comer da árvore da vida que está no paraíso de Deus. O texto aqui vai nos rememorar de Gênesis agora. Por conta do homem e da mulher terem caído no pecado, Deus vai tirá-los do jardim, vai colocar um anjo guardando para que eles não comessem dessa árvore e vivessem eternamente em condenação. Ou seja, há uma referência, o problema que começou lá em Gênesis, eu estou resolvendo aqui para vocês. O pecado, aquilo que começou, aquilo que assolava a alma de vocês, em Cristo, a fim. Em Cristo, o maior problema de vocês foi resolvido. Naquele grande dia vocês poderão comer dessa árvore, vocês poderão gozar da vida eterna, mas há uma prerrogativa ao vencedor.
E a ideia de vencedor aqui, o tempo do verbo do grego vai dizer que é aquele que persevera em Deus. Ele não está dizendo que nós vamos vencer nesta manhã, meus irmãos. Ele está dizendo que as dificuldades, as batalhas e os problemas continuarão assolando as nossas almas. Perseguições, dificuldades e tudo mais podem surgir, mas Ele me convida e Ele te convida nesta manhã a perseverar até o fim. A se lembrar que lá no final Ele já está presente conosco. Ele é a resposta, Ele é a solução, Ele é o motivo de nós estarmos aqui, Ele é a nossa recompensa. Nesta manhã há uma promessa de restauração para a minha vida e para a sua vida, e essa promessa de restauração, ela está vinculada à pessoa de Jesus. Não há salvação fora dele, não há restauração sem Cristo. Nós precisamos voltar os nossos olhos ao autor e consumador da nossa fé, aquele que venceu em nosso lugar, o Alfa, o Ômega, aquele que era, aquele que é, aquele que eternamente há de ser. Nesta manhã, nós precisamos voltar os nossos olhos a Jesus. Nesta manhã eu convido você a se colocar de pé. Nessa primeira carta nós vemos o chamado de Jesus ao arrependimento para que possamos viver uma vida plena e cheia dele. Nós estamos aqui para ser ministrados pelo Senhor. O evangelista Esdras vai estar adorando a Deus, e nesse momento nós vamos quebrantar os nossos corações. Jesus é aquele que está nos convidando nessa manhã a nós nos arrependermos. Ei, meu irmão, você não veio esse domingo aqui só para cumprir tabela, não. Você não veio aqui só porque era um estudo de Apocalipse e achou que alguém ia trazer a resposta sobre o milênio. Não, nessa manhã Jesus está me chamando e Ele está te chamando a viver um novo tempo com Ele. É tempo de nós sermos igreja, não segundo o que nós pensamos, mas segundo aquilo que Jesus nos direciona enquanto igreja. Enquanto o evangelista Esdras estiver adorando, eu convido você a quebrantar o seu coração em adoração e em oração comigo nesta manhã. Glória a Jesus. Glória a Deus. Glória ao Senhor. Glória a Deus. O Espírito Divino. Vem me visitar hoje aqui. Quero conhecer mais de ti. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Espírito vem, Espírito vem, Espírito Santo. Conhecer mais de ti, Espírito vem.